Comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Bora tomar um café comigo agora e falar sobre os desafios da comunicação no varejo, tanto com o seu time como também com o seu cliente? Seja bem-vindo a mais um Café com Dino. Você está ouvindo Café com Dino. E aí, já tá com seu cafezinho aí? Bom, eu já tô com meu café aqui e tô animado para falar de comunicação, porque comunicação é minha paixão. Não sei se você sabe, mas eu sou jornalista de formação, então a minha formação universitária é em comunicação social, com habilitação em jornalismo. E eu sou um apaixonado por esse tema, porque a comunicação, no final das contas, ela é uma das grandes características do líder, né? O Simon Sinek, um dos meus ídolos, fala que o líder é aquele que tem uma visão que ninguém mais tem, né? Uma visão única, uma visão singular e a capacidade de comunicar essa visão. Quando ele comunica essa visão, ele convence pessoas, ele traz pessoas, ele vende o seu sonho para que as pessoas concretizem, materializem esse sonho, essa visão. Então, o que é a liderança senão um olhar lá na frente, um olhar de melhoria, um olhar de um projeto maior, um olhar de vanguarda e a capacidade de convencer as pessoas de materializar isso, hein? E a comunicação é essencial nesse processo. Quantas vezes eu já ouvi empresário falar assim, olha, Dino, tem horas que eu encho o saco, tem horas que eu fico pé da vida, porque eu falo 1000 vezes e parece que as pessoas não entendem. Eu falo 1000 vezes e elas continuam fazendo errado. Tem coisas que eu já cansei de falar. Mas olha que curioso. Quando eu falo algo e você não entende, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu preciso melhorar o exemplo. Eu preciso melhorar a maneira como eu explico. Eu preciso melhorar o nível de interação e entendimento entre nós para que a mensagem chegue até você claramente, você consiga de fato entender. Então, se você já falou 1000 vezes e as pessoas não entenderam, das duas uma. Ou você está explicando errado, não está usando a melhor didática, não está comunicando bem, ou as pessoas estão querendo te dar um recado com isso, né? Elas são rebeldes por algum motivo. Isso quer dizer alguma coisa. O que eu quero colocar aqui para você, para que você pense nesse nosso cafezinho, é a importância da clareza da comunicação. Para uma comunicação acontecer, você precisa ter uma pessoa que emite uma mensagem, ou seja, o emissor, e você precisa ter o receptor, quem recebe essa mensagem e te dá um feedback, te dá um retorno. Então, quando a pessoa fala, eu não entendi, me explica melhor, quando ela fica com uma cara de desconfiada ou com uma cara de assustada, ou mesmo quando ela fica em silêncio e não pergunta nada, isso é um feedback. Um feedback possivelmente ela não entendeu, né? Porque dificilmente alguém entende tudo de primeira e não tem nenhuma dúvida. Mas perceba, você tem um emissor, você tem um receptor e você tem um feedback. Mas tem dois elementos super importantes aí que eu não falei. Entre o emissor e o receptor, existem dois elementos. O canal pelo qual a mensagem vai ser dirigida, vai ser propagada e também, naturalmente, a mensagem. Conforme o receptor, ou seja, a pessoa para a qual você vai falar, o público da sua mensagem, seja ele seu cliente, seja ele seu colaborador, conforme o receptor, você vai escolher o canal, o melhor canal para divulgar, para conversar, para enviar sua mensagem e também vai escolher e adequar a sua mensagem, porque é completamente diferente uma mensagem que ela é na linguagem apenas áudio, outra que é escrita formal, outra que é escrita numa mensagem de WhatsApp, outra que é áudio e vídeo, por exemplo, né? Você adapta a mensagem conforme o canal que você vai utilizar e conforme o seu receptor. Então, o primeiro ponto para uma comunicação assertiva, seja com o teu cliente na tua loja, seja com o teu vendedor, o teu colaborador, é você reconhecer para quem você está falando. E à medida que você reconhece para quem você está falando, você pode ser mais preciso, você pode trazer mais assertividade. Porque, pensa bem, para fazer um recorde de vendas na tua loja, você precisa ter uma ótima comunicação com o teu cliente, com os teus funcionários, certo? Então, pensa aqui comigo. Para ter uma ótima comunicação com o seu cliente, você tem que conhecer esse seu cliente. Você tem que saber para quem você está se dirigindo. Dino, mas eu atendo clientes de vários tipos aqui na loja. Tudo bem, mas quem é o teu cliente preferencial? Quem é aquele cliente que você gostaria de atrair de fato na tua loja? Qual é aquele perfil de cliente? Quando eu falo perfil, estou falando de idade, tipo de formação familiar, renda, estilo. Que tipo de cliente que traz mais lucratividade, que compra volumes maiores? Que tipo de cliente que deixa tickets médios maiores e indica a sua loja? Bom, se isso está claro para você, espero que esteja, porque essa é a condição para o teu recorde de vendas.
você consegue fazer comunicação, propaganda, publicidade com mais assertividade. Por quê? Porque a partir deste público você escolhe os canais e o tipo de mensagem. Uma comunicação, quando ela não é dirigida para o seu público-alvo, ela se perde, ela vira ruído e ela é ignorada por esse público. Então, reconhecer o alvo da minha comunicação, reconhecer o receptor é também estudar que tipo de mensagem, que tipo de imagem, que tipo de abordagem, que tipo de canal nós vamos utilizar. Isso vale para os teus colaboradores. Você já deve ter percebido que você tem colaboradores que são mais objetivos, mais rápidos, mais práticos. Tem outros que são mais abstratos, são mais comunicativos, gostam de contar uma história, são mais lentos às vezes, outros são mais rápidos. E aí você vai ter que ir adequando os exemplos, a maneira de falar, o tom de voz, conforme o outro. Então perceba, uma pessoa que tem mais repertório, uma pessoa que tem uma experiência de vida, uma pessoa que é mais viajada, ela tende a usar um vocabulário um pouco mais rebuscado. Uma pessoa que não teve essas oportunidades, ela tende a usar um vocabulário mais simples. E dependendo de quem for o teu público, seja como cliente ou seja como colaborador, se você não ajustar a sua comunicação, é como se você não estivesse conectado. E se você não estiver conectado, a tua mensagem não chega, a comunicação não se estabelece, a confiança não se estabelece. Uma das grandes barreiras à comunicação é, então, não reconhecer o outro, não reconhecer o público-alvo. Você está vendo que eu estou fazendo paralelo aqui, né? Paralelo entre o teu público-alvo, teus clientes preferenciais e também o teu time. Porque a habilidade do líder em comunicar começa com a habilidade dele em comunicar com os próprios funcionários. Uma outra barreira à comunicação dos líderes é a falta de um objetivo claro com aquela comunicação. Você tem que pensar o seguinte, ao final dessa propaganda, o que eu quero que o cliente faça? Qual é o objetivo daquela propaganda? Que reação que eu quero provocar com aquela propaganda? Ao final dessa conversa com o funcionário, ao final dessa reunião, qual é o efeito que eu espero? O que eu quero que aconteça ao final dessa reunião, dessa conversa? Começou a estourar fogos aqui agora. Ótima noite para você, feliz ano novo. O que eu espero que aconteça ao final dessa reunião, dessa conversa, porque se você tem o objetivo de cada conversa, de cada propaganda, de cada campanha publicitária clara em mente, você tem como escolher melhor a mensagem, avaliar se a sua comunicação está adequada, avaliar se aquilo que foi falado realmente vai provocar aquilo que é desejado. Então, uma segunda barreira à comunicação é você ter clareza, muita clareza do que você quer com aquela comunicação. Porque cada objetivo de comunicação vai demandar um esforço diferente de comunicação. Então pensa aqui comigo, se você tem na sua loja um público mais jovem, mas ao mesmo tempo você também vende para um público mais maduro e ao mesmo tempo você tem alguns produtos para pessoas que são aposentadas e tal. Para cada grupo desses de clientes, você vai ter um tipo de mensagem diferente. Para cada grupo desse de cliente, você vai ter também uma campanha diferente. Um público, por exemplo, de Facebook Ads, né, que é a publicidade de Facebook e Instagram, diferente. Porque aí você entrega para pessoas mais maduras a comunicação voltada para elas com os produtos que elas gostam. Para um público adulto, a comunicação voltada para ela com os produtos que eles mais gostam. E para o público jovem, a comunicação voltada para esse público jovem com os produtos que eles mais tendem a comprar. Entende como a clareza do público-alvo e o objetivo da comunicação te ajudam a ter uma comunicação cada vez melhor, mais precisa, mais eficiente, que dá retorno? A terceira barreira à comunicação é saber ler o feedback. Feedback é o retorno, né? Feedback é o eco da sua comunicação. Eu comentei logo antes que a própria cara da pessoa costuma entregar, né? Se ela entendeu ou não. Você vê na cara da pessoa quando ela não entendeu o que você falou. E o engraçado é que às vezes a gente ignora esses sinais, né? Então assim, a pessoa não fez pergunta pra você, a pessoa não reagiu, a pessoa não questionou, a pessoa ficou com uma cara assim de tacho. É sinal que ela não entendeu. Porque uma pessoa que está no caminho de entender, uma pessoa que está se esforçando para entender, ela vai falar, me explica melhor, eu não entendi essa parte aqui, ó. Eu não entendi esse exemplo que você deu, eu não entendi como é que faz esse negócio que você falou. Essa é a reação da pessoa que está interessada e que tem humildade. Porém, nem todo mundo tem a humildade de admitir que não entendeu. Nem todo mundo tem a humildade de admitir que não sabe fazer ou que estava, sei lá, com a cabeça em outro lugar enquanto você falava.
Por isso, é uma obrigação do líder, é uma obrigação de quem está comunicando verificar se a pessoa entendeu ou não, ou seja, provocar o feedback. Como é que você faz isso? Você pode fazer de diversas maneiras. Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Bom, então eu vou entender que todos vocês entenderam. Então, Cláudio, vem cá e explica o que eu falei. Aí você vai entender. Se o Cláudio explicar bonitinho o que você falou, sinal que a tua comunicação funcionou. Se o Cláudio se embananar todo, se o Cláudio não conseguir explicar ou explicar tudo meio errado, você sabe que você precisa revisar, explicar de novo até ele e todo mundo entender. Então você pode fazer esse exercício de pedir para alguém explicar. Você pode fazer o exercício de perguntar, ok, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer então a partir de agora? Já que você não quer expor uma pessoa, fala, pessoal, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer agora? E depois a segunda, e depois a terceira, ou seja, você está verificando se eles entenderam. Não é muito diferente do que você fazia quando você era mais novo e você ia à escola e você tinha que fazer uma prova. Você tinha que provar para o professor que você tinha aprendido. Você tinha que provar para o professor que você tinha prestado atenção e assimilado, ou, em alguns casos, infelizmente, apenas decorado e não aprendido, mas você tinha que provar. Não é diferente com o seu time. Então é importante você estar atento ao feedback, é importante você estar aberto às perguntas e atento também às objeções. Por quê? Porque o time, quando você comunica aí na sua loja, ele também apresenta objeções. Objeções não são apenas dos clientes. Os funcionários também estabelecem objeções. Eles falam que coisas não vão funcionar, eles falam que eles não acreditam em algumas coisas e você precisa investigar, você precisa fazer eles falarem mais para você entender esse ponto de vista deles e verificar se precisa ter algum ajuste na tua ideia, na tua estratégia, na tua ação ou se é simplesmente uma resistência, algo que alguém está com preguiça de fazer, algo que alguém por algum motivo não quer fazer e aí você precisa atuar como líder, convencer ou também impor, né, o seu ponto. Afinal de contas, quando o líder não está no comando, alguém está, né? Esse é um conceito muito forte e muito claro. Se o líder não está no comando, alguém está. Esses dias alguém me perguntou numa das minhas mentorias, né, como é que fazia com aqueles vendedores que mesmo você apresentando todo o projeto, mesmo você apresentando a campanha, mesmo você dando uma série de benefícios, ele mesmo assim não valoriza a propaganda, não compra, diz que não vai funcionar. Bom, a minha resposta foi, mas quem está no comando, né, o vendedor ou você? Se o vendedor não faz as ações que precisam ser feitas, se o colaborador não segue as regras da empresa, alguém está no comando e não é o líder. Mas voltando aqui à história da comunicação, eu já te falei de 3 barreiras à comunicação, né? A primeira, ter clareza do público-alvo é fundamental para que isso não seja uma barreira. A segunda é ter um objetivo claro na sua comunicação, para que isso também não seja uma barreira à comunicação. A terceira é estar atenta ao feedback, ou seja, aos retornos. E aí, eu falei de feedback do time, mas eu preciso te falar do feedback do cliente também. Como é que você mede o feedback de uma campanha publicitária, por exemplo? Como é que você mede o feedback de um esforço quando você faz na sua loja uma promoção e divulga essa promoção? Bom, você tem várias maneiras de medir. Você pode medir a quantidade de cliques no anúncio, você pode medir a quantidade de interações com o anúncio, como curtidas, como comentários em algum tipo de anúncio. Você pode medir o volume de clientes que vieram à loja, ou seja, o fluxo, e você pode e deve medir a venda. Para mim, a melhor forma de medir o feedback de uma campanha é a venda. Mas não necessariamente a venda dos produtos da promoção, mas a venda naqueles dias da campanha. Então nem sempre uma promoção que não vendeu bem os produtos da promoção foi uma promoção ruim. Por exemplo, se você pegar e comparar qual foi a venda do período da promoção versus o ano anterior, houve crescimento? Qual era o teu ticket médio dos últimos dias versus o ticket médio do período da reunião? Qual era o teu ticket médio antes da promoção e o ticket médio durante a promoção? Houve algum tipo de avanço? Qual era a média de visitação na loja por dia sem a promoção, ou no seu WhatsApp, ou mesmo nos directs lá do Instagram? E quantas visitas ou chamados no WhatsApp ou conversas iniciadas no direct do Instagram foram realizadas durante a promoção? Então, medir o feedback de uma promoção, medir a opinião do cliente, medir o efeito que aquilo gerou no cliente,
não passa apenas pelo volume de vendas, mas por esses outros indicadores. Eu ainda acho que a venda é o melhor indicador de todos. Mas, quando você não tem um grande sucesso em vendas, isso não quer dizer que essa campanha não funcionou. Isso não quer dizer que essa propaganda não funcionou. Então é interessante você também olhar esses outros indicadores. Então, esse terceiro ponto que eu quero que você fique bem atento, bem atenta, é o feedback, o retorno. Por quê? Porque a partir do feedback você melhora a sua comunicação, a partir do feedback você dá uma devolutiva, não apenas na hora, caso seja o seu time, mas nas próximas campanhas publicitárias você melhora a estratégia, melhora a comunicação, melhora a propaganda. Uma quarta barreira à comunicação é, naturalmente, ignorar que a comunicação, ela, na maior parte, é não verbal. Então, assimile de uma vez por todas. Grande parte da comunicação, a maior parte, os especialistas dizem que 93% da comunicação é não verbal. Não é o que você diz, mas como você diz. É o tom da voz, é a velocidade, é o momento no qual é dito, é toda a linguagem corporal. Então, imagine você, eu posso dizer para você, olhando nos seus olhos, eu gosto de você. Eu também posso dizer, eu gosto de você. Já falei que eu gosto de você? Tá bom, gosto de você. Sei lá, brincando aqui com diferentes interpretações. And the Oscar goes to... Esse eu gosto de você pode soar cínico, pode soar mentiroso, pode soar nervoso, pode soar apaixonado, pode soar amistoso, pode soar verdadeiro ou falso. Tudo falando a mesma coisa. Então, a linguagem não verbal, que é a linguagem do corpo, a maneira como o corpo está, o tom da voz, a altura da voz, a velocidade dizem muito. É como uma propaganda aí de varejo, se ela fosse assim, falando num único tom, ia ser super chato, enjoativo e você não iria prestar atenção. Agora, se o locutor fala assim, é nesta segunda-feira, um evento que você não pode perder. Atenção, são preços que vão durar por apenas um dia. Você percebe que nessas 2, 3 frases que eu falei, houve uma modulação, subi, desci, fiz uma pausa dramática, chamei sua atenção, falei com energia, isso muda toda a comunicação. Então o tom, a altura, a velocidade determina a maneira como aquela mensagem vai ser recebida e interpretada pela audiência, pelo cliente, pelo receptor. Isso vale para a tua comunicação como líder, isso vale naturalmente para a tua comunicação com os teus consumidores, com os teus clientes aí da tua loja. Comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. E grande parte da comunicação, a maior parte dela não é o que é dito, mas como é dito, na velocidade que é dito, no tom que é dito, na maneira como é dito, no momento em que é dito. Você pode perceber que tem assuntos que as pessoas tratam em lugares completamente inadequados, em que elas não têm um mínimo de privacidade, discrição, em que elas não podem falar abertamente, em ambientes onde elas não se sentem suficientemente à vontade ou não sentem a confiança, a segurança de se abrir, de falar sobre o que tem que falar. Então, quando você tem que tratar, por exemplo, de um assunto difícil com o teu time, um assunto delicado com o teu time, é muito importante criar um ambiente para isso, um ambiente no qual o colaborador se sinta seguro para falar, para se abrir. A mesma coisa com o seu cliente. Se você erra o ambiente, se você erra o canal da publicidade, você também perde eficiência. Agora, como é que você descobre quais são os melhores canais para levar sua mensagem publicitária para falar com o seu cliente? Perguntando para ele, pesquisando. Você não precisa adivinhar nada. Você não precisa sofrer adivinhando nada. Você precisa simplesmente perguntar para o seu cliente. Como é que você pode fazer isso? Conversando 1 a 1, ligando para clientes, questionando ao final de cada atendimento ou fazendo um formulário simples lá no Google Forms. Eu vou até deixar aqui na descrição um exemplo para você de um formulário do Google Forms, onde você pode copiar e colar esse exemplo que a gente criou e gratuitamente fazer um formulário, fazendo perguntas do tipo, você fica mais tempo em qual rede social? Aí você deixa lá as redes sociais. Você ouve rádio, sim ou não? Se você ouve rádio, quais são os horários que você ouve rádio? Você costuma se informar onde? Quais são os perfis que você segue e se inspira? Como você conheceu a nossa loja? Pelo Instagram, pelo Facebook, por um anúncio, por uma indicação de um amigo, pela busca no Google. Então, quando você levanta essas informações, você começa a entender quais são os canais que o seu cliente mais frequenta.
Quais são os canais onde seu cliente passa mais tempo? E isso vai te ajudando a escolher os melhores ambientes, os melhores lugares, os melhores canais para fazer a publicidade, para estar onde seu cliente está. Afinal de contas, você tem que estar onde seu cliente está. A sua loja precisa estar onde o seu cliente está. A sua loja precisa estar onde o seu cliente busca informação, onde ele passa tempo, onde ele se diverte, onde ele está buscando entretenimento também ou informação. Então, a quarta barreira à comunicação é o local errado ou o canal errado que você precisa corrigir. Porque não adianta a mensagem adequada para o público certo utilizando o canal errado ou no lugar errado. Os canais, naturalmente, também precisam estar alinhados com o seu posicionamento aí da sua loja, que é a maneira como você quer que sua loja seja lembrada. Se você tem um posicionamento mais premium, mais baseado em serviços com valor agregado, você não vai estar numa mídia popular, por exemplo, e vice-versa. E você sabe quais são as 3 características da informação de varejo que funciona, que eu recomendo no meu livro A Loja que Vende, Manual para Ser Imbatível no Seu Negócio? As 3 características de uma boa comunicação de varejo que vale tanto para você se comunicar com o seu time, como também para você se comunicar com o seu cliente é, primeiro, ser diferente. Por que ser diferente? Porque nós ignoramos tudo que é igual. Nós ignoramos tudo aquilo que nos parece igual. Por quê? Porque o seu cérebro, assim como o meu, tem um dispositivo chamado atenção seletiva. Ele seleciona o que ele vai prestar atenção, senão você piraria. Se você prestasse atenção em tudo que acontece ao seu entorno, cada ruído, cada movimento, cada imagem, cada publicidade, você ia surtar no final de um dia. Então, o cérebro, para se proteger, ele desliga e ele percebe mais o diferente. Então, se a tua publicidade, se a tua comunicação, se a tua forma de falar não for diferente, ela vai ser ignorada. A segunda característica é ser relevante. E como é que eu sei se eu sou relevante ou não para o meu cliente ou para o meu colaborador? Eu falo algo que é importante para o outro. Eu falo algo que toca o outro, que mexe com o outro, que é percebido como uma coisa boa, vantajosa ou um alerta, algo para melhoria. Então, você só consegue ser relevante na sua comunicação se você conhece o que é importante para o outro, sendo o seu cliente, sendo o seu funcionário. Agora, se a informação não for relevante, você vai ignorar. Quantas mensagens de WhatsApp você ignora por dia? Quantas publicidades você ignora por dia simplesmente porque elas não são relevantes para você? Eu não posso permitir, aqui como teu mentor, como teu estrategista de marketing e vendas, que a tua mensagem da tua loja seja ignorada. Então, nós precisamos ser relevantes. E a terceira característica é ser verdadeira, ou seja, você só consegue estabelecer uma relação de verdade com o teu funcionário ou com o teu cliente baseada na verdade. A verdade é a condição para a confiança. A verdade é a condição para haver uma relação e essa relação se estabelecer como uma relação de liderança para você junto com o teu time ou uma relação de confiança e um relacionamento naturalmente com o teu cliente. Por quê? Porque a venda ela é uma etapa de um relacionamento humano. Se não tem verdade, não tem confiança. Se não tem confiança, não tem venda. E se não tem venda, não tem varejo, não tem loja, não tem motivo para a tua empresa existir. Porque a venda é a única fonte de recurso. Uma loja pode até enganar o cliente uma vez. Pode até fazer uma promessa que não vai cumprir. Uma loja pode até enganar o cliente em uma venda, mas não vai enganar na segunda. E essa relação de enganar, que não é íntegra, que mente para o cliente, ela vai aos poucos minando a confiança, minando a reputação e destruindo vendas naturalmente. Ser verdadeiro, primeiro, é uma obrigação ética. Do outro lado, você tem um outro ser humano chamado cliente ou colaborador e que a verdade é um valor humano que precisa ser estabelecido acima de qualquer coisa. Então, ser verdadeiro com o cliente, ser verdadeiro com o colaborador, ser verdadeiro na sua comunicação é uma condição ética. Segundo ponto, se você não for verdadeiro, você não está criando relações de confiança que vão gerar resultados. E o terceiro e último ponto é que nós vivemos na era da informação, em que as empresas estão expostas. Então, se você não for verdadeiro comigo, eu vou te expor. Eu vou lá no teu Instagram e vou detonar a tua loja. Eu vou falar mal da tua loja lá no Reclame Aqui. Eu vou falar mal da tua loja nos grupos de Facebook. Eu vou falar mal da tua loja nos meus grupos de WhatsApp, nas minhas redes sociais. Então, quando você é verdadeiro com o cliente, é transparente, tem uma relação de integridade, você constrói confiança e mesmo que haja uma falha, esse cliente tende a entender. Agora, quando você mente, esse cliente não vai entender e ele vai se vingar da tua loja, da tua marca. Diferente, relevante e verdadeiro são as 3 características que a tua comunicação de varejo tem que ter. Lembre-se,
Tanto a tua comunicação com os teus clientes da tua loja, quanto a comunicação para o teu time. Construindo uma comunicação baseada na integridade, na verdade, com objetivos claros, reconhecendo o outro, reconhecendo o meu público-alvo, adaptando a mensagem para cada público, ficando atenta aos feedbacks, escolhendo os melhores lugares, momentos e canais para comunicar, trazendo naturalmente elementos que deixem a comunicação diferente, relevante e verdadeira. Você, que é dono ou dona de loja, vai estar mais próximo do seu recorde de vendas. Combinado? Eu espero que você tenha gostado de mais desse cafezinho. Te convido a me acompanhar sempre no meu Instagram, @DinoGueno, e também no meu canal de Telegram, onde eu diariamente envio estratégias, informações, insights, sacadas. O que você achou desse podcast? Bom, se está me assistindo no YouTube, deixa aqui o teu like, se inscreve no meu canal e naturalmente deixa a sua opinião aqui embaixo, combinado? E se você está me ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma, encaminha esse podcast para amigos e amigas que têm loja. Se você quer ajudar os seus amigos, se você quer ajudar os seus amigos que têm loja, encaminha esse podcast agora. Fechado? Forte abraço e até o próximo Café com Dino. Esta foi mais uma edição do Café com Dino. Não deixe de acompanhar nosso canal no Telegram e de seguir o Instagram @DinoGueno.